Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje com uma entrevista para lá de especial. Nós vamos conversar com o maior arqueólogo brasileiro evangélico, Dr. Rodrigo Silva, que enche de orgulho a nação cristã brasileira e a comunidade científica internacional que crê nas Escrituras. Principalmente porque Dr. Rodrigo Silva é um cientista que escava a terra em busca da verdade e tem descoberto como a Bíblia tem sido verdadeira nas suas afirmações milenares. Ele trouxe vários artefatos, vários objetos, vai contar um monte de histórias e vai mostrar para nós que já passamos por dúvidas a respeito dos relatos bíblicos que a arqueologia científica tem confirmado e jamais desmentiu as Escrituras Sagradas. Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, mais essa edição do programa Vejam Só, uma edição muito especial, na medida em que mais uma vez contamos com a presença do Dr. Rodrigo Silva, que também é pastor, evangélico, obviamente, né? E cientista. Ele é arqueólogo, renomadíssimo, já passou pela grande mídia, inclusive foi entrevistado várias vezes pelo Jô Soares, eu tive o privilégio de assistir às entrevistas, emocionou o Jô Soares, mostrando a veracidade das Escrituras por meio das descobertas arqueológicas. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo, paz e graça. Paz e graça, é um prazer estar aqui com os irmãos, mais uma vez no Vejam Só, é a terceira oportunidade que eu tenho de estar aqui, que realmente o Espírito de Deus possa conduzir esse bate-papo acerca da Bíblia Sagrada. A terceira fora o seu professor de arqueologia que veio de Israel. Sim, Joseph Garfinkel, que teve o privilégio de estar aqui. Inclusive, se me permite, nós vamos ter esse ano o segundo Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica na Unasp. E alguns arqueólogos de Israel estarão vindo, inclusive, se for o caso, alguns deles poderiam até vir aqui também dar uma entrevista, como o Garfinkel veio aquela vez. Está marcado, está mais do que marcado. Doutor Rodrigo Silva, o senhor é pastor. Qual é a sua igreja? Eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que atualmente eu estou como professor na Unasp, que é a Universidade Adventista em Engenheiro Coelho, São Paulo. Atualmente já há 20 anos que eu estou ali, né? Mas sempre viajando, pregando a Palavra de Deus no Brasil e no exterior também. Onde fica a Unasp? Engenheiro Coelho, a 60 quilômetros de Campinas. É uma universidade que temos ali, são 3 campos, ou 3 campi, um em São Paulo, capital, outro em Hortolândia e o campus de Engenheiro Coelho, onde nós temos ali a Faculdade de Teologia, Jornalismo, vários, e o Museu de Arqueologia Bíblica, o único da América Latina, que até algumas peças que eu trouxe aqui são do acervo do museu. Desde já agradecemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia por ter cedido, né, e o museu que ela comporta, por ter cedido esse acervo que vai ser... A gente já deu uma olhadinha aqui, tem coisas maravilhosas. Vai ser difícil não se emocionar, né? Quando o senhor mostrar e contar algumas coisas aqui. Queria dizer ao senhor que é um privilégio recebê-lo. O senhor é motivo de orgulho para a comunidade evangélica brasileira. E também para a comunidade científica brasileira, na medida em que o seu nome sempre brilha, né, nos meios científicos, dada a sua honestidade e, particularmente, sou um grande admirador da sua humildade. Amém. Glória Deus continue usando e honrando o irmão. Amém. Glória a Deus. O Zé, doutor Rodrigo Silva, sem mais delongas, né? O telespectador e a telespectadora estão doidos para saber o seguinte. A arqueologia, de fato, confirma que a Bíblia é exata? Ela já descobriu alguma coisa em que a Bíblia errou? Não, até hoje não. Aliás, deixe-me até refinar bastante essa frase. Por uma questão teológica, eu não posso dizer que a arqueologia confirma a Bíblia. E alguns podem se surpreender com isso. É porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, a autoridade maior vem do próprio Deus. Deus não precisa de ninguém que valide a sua palavra. Ele tem a autoridade máxima. Além disso, eu não posso, pela pá da arqueologia, comprovar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que ele realmente era o Filho de Deus. Isso são elementos que demandam fé. Mas eu posso sim, através da arqueologia, confirmar a exatidão da história que a Bíblia apresenta. Se essa história é exata, a teologia que se assenta sobre essa história também o será.
porque a Bíblia, diferente do Bhagavad Gita dos hindus, ou mesmo de outros livros religiosos que tem, ela tem que ter uma fundamentação histórica, porque se ela não for histórica, a teologia que ela apresenta também será fantasiosa. Então, aí que entra o papel da arqueologia, confirmando essa história. E, em segundo lugar, que vamos dar alguns exemplos aqui hoje, ela também me ajuda a entender o contexto de muitas passagens bíblicas que, na nossa cultura, ficam, às vezes, sem muita explicação, porque foram escritas numa outra cultura, num outro contexto. Isso é verdade. Uma vez um convidado aqui, aliás, ele já está com o senhor, o professor Davi, ele falou assim, a gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro oriental, né? Então, há vários elementos que precisam ser levados em conta na hora de entender as Sagradas Escrituras. Mas o senhor tem quantos anos de fé? Na verdade, eu me converti em 1984, 25 de fevereiro de 1984. Agora tem que fazer a conta aí, né? O senhor sabe a data certinho? Sim, 25 de fevereiro de 1984. Como é que foi a sua conversão? Foi uma situação muito interessante. Eu era religioso, mas seguia a Igreja Católica. E quero dizer aos telespectadores católicos que isso aqui não é uma campanha anticatólica que eu estou usando. Eu amava Deus na Igreja Católica, eu tinha minha sinceridade de fé ali. Mas um dia eu conheci, através dos adventistas, algumas questões da Bíblia que não estavam muito de acordo com o que eu ouvia na Igreja Católica. Então, a partir disso, eu comecei a estudar. Tive alguns problemas familiares, porque os familiares não aceitaram, na época, que eu tivesse mudado, embora eu era o único que ia à Igreja Católica da minha casa. E desde essa... Interessante, eles não iam à igreja, mas não queriam que eu saísse. Só eu. Mas eu quero até aproveitar esse episódio para dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo que muitos na Igreja Católica fizeram por mim. Inclusive, o padre, na época, o pároco, eu me inspirei a ser um teólogo baseado nele. Eu mudei de posição religiosa com relação a algumas coisas da Igreja Católica que hoje, à luz da Bíblia, eu não acredito mais. Porém, eu jamais posso dizer que todos da Igreja Católica estão perdidos, que só eu que estou certo na minha religião. Não. O céu que eu acredito, o céu dos adventistas, é um céu que cabe o católico, o presbiteriano, o batista, o metodista, o assembleiano, enfim, aquele que é sincero a Deus na sua convicção religiosa. Eu não acredito num céu exclusivista. E haverá muitos adventistas que não estarão lá e muitos católicos que estarão. Aliás, John Newton dizia que nós vamos ter 3 surpresas ao chegar no céu. A primeira surpresa é pessoas que eu tinha certeza que eu encontraria lá, de repente eu não vou encontrá-las. A segunda surpresa, pessoas que eu nunca pensava, pessoas que eu não pensava encontrar, eu vou encontrar. A segunda, pessoas que eu tinha certeza que eu ia encontrar, talvez eu não vá encontrar. E a terceira surpresa é que eu mesmo esteja lá pela graça de Cristo. Né? Quem que fala isso? John Newton. É o Paraíso Perdido. Paraíso Perdido. Tá certo. Muito bom. Doutor Rodrigo, o senhor teve dúvidas a respeito da exatidão das Escrituras na sua jornada de fé? Sim, claro. Eu já passei por essas dúvidas. Aliás, deixe-me dizer que nós estamos mais próximos de Deus quando nós fazemos perguntas do que quando nós fazemos afirmações demais. O próprio Cristo, que é o nosso exemplo máximo, ele terminou o ministério dele na cruz expressando uma dúvida. Deus meu, por que me desamparaste? E ainda há coisas que eu não entendo, mas eu já tenho uma legitimidade, tanto de fé, quanto também de ciência, para dizer que esse livro é o livro de Deus, essa história aconteceu. E aquelas partes que talvez eu não tenha explicação, são similares a de outros campos do conhecimento, em que as pessoas também não têm todas as respostas. O físico não sabe tudo a respeito da física, nem por isso ele duvida da ciência que ele admite. Aliás, é uma dúvida que eu tenho. Quando eu era criança, a física não tinha definido ainda se a luz era composta de matéria, né? Se os fótons são matéria ou se eles são radiação. Já definiram isso? Eu não sei. Eu sei que quanto mais eles definem, mais... Não só na física, em qualquer área, na química, o próprio átomo, que pensavam que era matéria... Pois é. Inclusive, o átomo já foi dividido, né? E inúmeras partículas. Sim, a física quântica está aí, deixando de pernas para o ar toda a física de Newton e de Einstein. Então, tem muitos mistérios nas outras áreas, porque não haverá nossa área. Porém, quero deixar bem claro, já temos o suficiente para saber que não se trata de um livro mitológico. Essa história aconteceu. Pois é, a gente vai falar muito sobre isso. Deixa eu mostrar o livro do Dr. Rodrigo Silva. Na 2? Mostra na 1? Isso aqui? Aliás, na 3, né? Escavando a Verdade. Por que o senhor escreveu esse livro, doutor? Esse livro foi uma maneira de colocar em linguagem popular
um pouco dos achados arqueológicos que acontecem no Oriente Médio até hoje. E a Casa Publicadora Brasileira, então, nos convidou para escrever esse livro aí. Eu não sei se alguém tiver interesse, eu posso até deixar depois no final um telefone. Claro. Né, de como adquirir e tal, mas o mais importante é que Deus é tão real que quase dá para tocá-lo. É isso que eu descobri nas minhas pesquisas. Aliás, deixa eu mostrar o livro de novo. Se você quer esse livro autografado com uma dedicatória do autor para você, é só entrar na minha página do Facebook, curtir, compartilhar com 3 pessoas. O que mais, pastora? Tem que compartilhar com 3 pessoas. Curtir e compartilhar com 3 pessoas na minha página do Facebook. Amanhã já vai estar lá amanhã, né? E você vai concorrer ao sorteio de um exemplar desse autografado com dedicatória do Dr. Rodrigo Silva, tá bom? Tá fácil. Beleza. Vamos ver a nossa enquete? Tem uma enquete que nós postamos no Facebook do programa, vejam só, né? E, aliás, ao final do programa a gente vai ver o resultado parcial dessa enquete. Vamos publicar? Você duvida de alguma informação histórica dada pela Bíblia? Veja bem, não é uma informação teológica, mas uma informação histórica, não é uma informação espiritual, vamos chamar assim, né? Alguma informação histórica dada pela Bíblia, você duvida? Sim ou não? Essa é a pesquisa que a gente está fazendo. Seja sincero, sincera, tá? Seja honesto, seja honesto. Por exemplo, Dr. Rodrigo Silva, a historinha do Éden não é meio conto de carochinha? Existiu mesmo um lugar chamado Éden, com 4 rios que desapareceram? À primeira vista, realmente parece uma coisa estranha, sensacional, como os contos dos irmãos Grimm ou as lendas de La Fontaine, as fábulas de La Fontaine. Mas nós temos alguns critérios. Em primeiro lugar, eu não posso dizer que algo é estranho ou ilegítimo só porque é difícil para a minha cultura assimilar. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração quando eu examino um documento passado. Aquele documento, ele tem outros testemunhos que falam dele. Então, se eu tenho outros testemunhos, aumenta o grau de veracidade deles. Então, vou colocar um exemplo. A Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero, ela tem mais possibilidade de ter acontecido do que a história de Atlântida. Porque Platão escreveu de Atlântida, mas ninguém nunca ouviu falar de Atlântida, nunca encontraram Atlântida, nem nada relacionado a Atlântida. Então, Atlântida, o grau de possibilidade histórica é quase 0. A Ilíada de Homero já tem um grau de possibilidade maior. Por quê? Porque Heinrich Schliemann, escavando na Turquia, encontrou a cidade de Troia, que menciona na Ilíada de Homero. Então, o grau de chance da Ilíada de Homero em relação ao conto de Atlântida é maior. Porém, a vida dos 12 Césares de Suetônio tem um grau de confiabilidade maior, porque ali eu encontro não apenas Roma, mas personagens mencionados nos livros romanos, ou seja, os imperadores. Então, o grau de confiança histórica é maior. Você percebeu? Eu vi desde de um elemento histórico que eu não tenho nada, algo que eu tenho pelo menos a cidade, e algo que eu tenho a cidade e os personagens. Certo. Vamos pegar agora a Bíblia, o livro do Gênesis. Eu tenho testemunhos fora do Gênesis a respeito do Éden? Claro que eu tenho. Quando você estuda a mais antiga escrita da humanidade, você descobre que a escrita foi inventada na Suméria, região hoje mais ou menos do Iraque e da Síria, ali entre o rio Tigre e Eufrates. Qual foi o primeiro documento que o ser humano deixou escrito? Foi a escrita cuneiforme. Quando nós investigamos aqueles tabletes ali, nós descobrimos que eles falam que eram descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E um dilúvio que ocorreu destruindo a terra de Dilmun. Dilmun, em acadiano, significa, em sumeriano, melhor dizendo, significa a terra que fica no Oriente. E no Oriente é onde Deus colocou o Éden. E diz que ali no Oriente havia um lugar paradisíaco chamado Edenu. Mesmo quem não sabe acadiano ou hebraico percebe a semelhança com a palavra Éden. E ali havia um casal e o homem chamava-se Adam ou Adamá, ou Admuse. O senhor está falando da Bíblia ou dos tabletes? Estou falando dos tabletes. Uma história muito semelhante da Bíblia. Adamu nos tabletes? Adamu, Admuse, que os tabletes mudam às vezes o nome, né? Admuse, Adapa. E que eles perderam o direito ao paraíso porque comeram um fruto proibido. Não, isso não está nos tabletes. Está nos tabletes. Tabletes datados de 2.300 anos antes de Cristo.
A coisa é tão séria que os críticos da Bíblia antes diziam que a Bíblia inventou essa história. Agora dizem que ela a copiou. Bíblia plagiou, copiou. Mas eu poderia dar todo um programa aqui argumentando literariamente que a Bíblia não plagiou. E não somente isso. Até Levi-Strauss, que era ateu, admitiu uma coisa que o deixava assombrado, que a mesma história que aparece no Gênesis, falando de Adão e Eva, encontra-se não só no Oriente Médio, mas em etnias do mundo inteiro, até entre os incas, maias, astecas, até entre o povo que vivia na antiga Normandia, os ancestrais da Noruega. Você encontra isso também na Ásia Menor, você encontra na África. Em vários povos você encontra a mesma história, com os elementos ali centrais. O que dá a entender que houve realmente algo ali que se tornou berço cultural de toda a humanidade. É óbvio que você também está querendo ver objetos. Nós vamos, eu não sei quanto tempo tem ainda esse bloco? Esse tempo, nesse bloco aqui? No próximo bloco eu vou mostrar para você uma peça do Egito com desenhos que o doutor diz que são comunicações, né? E você vai entender por que Deus fala com Moisés. A primeira frase de Deus a Moisés está explicada nesse tablete egípcio. Já, voltamos com Vejam Só. Estamos voltando com o programa Vejam Só. Hoje, em função da entrevista com o Dr. Rodrigo Silva, não teremos o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Fica para amanhã. Dr. Rodrigo Silva, queria que o senhor mostrasse para nós a primeira peça que o senhor trouxe lá do museu, né, de arqueologia bíblica, e que me surpreendeu bastante. Qual foi a primeira fala de Deus a Moisés? Quando Moisés ouviu pela primeira vez a voz de Deus, ele falou o quê? Isso chama bastante atenção e eu quero até dizer o que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos mostrar como é que as peças acabam ajudando a comentar a Bíblia. A arqueologia também tem, para aqueles que são teólogos, um papel hermenêutico. Ela também ajuda na exegese. Então, por exemplo, os irmãos sabem, nós temos aqui o livro de Êxodo, que fala quando Moisés chega diante de Deus na sarça ardente. Você pode ler na sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Moisés estava ali pastoreando o local e no verso 4 diz: E vendo Moisés que virara para lá a ver a sarça ardente, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Estou aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tá certo? Tira as sandálias dos teus pés. Interessante que não é uma doutrina. Eu, pelo menos na igreja adventista, nós não tiramos o sapato para entrar na igreja, e eu presumo que na presbiteriana também não, nem na Internacional da Graça. Eu não conheço nenhuma doutrina bíblica mandando tirar. Mas por que aqui, especificamente, Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos seus pés? Por uma questão cultural. Qual era a nacionalidade de Moisés? Ele era egípcio. Egípcio, estava se preparando para ser um faraó. Eu quero mostrar aqui para vocês, essa aqui é uma réplica da pedra de Narmer. Isso aqui é uma paleta, provavelmente para cosméticos, como eu disse, é uma réplica. E aqui você tem o faraó Narmer destruindo um inimigo, que aparece logo aqui embaixo, tá vendo? Logo abaixo da mão dele aqui o inimigo. E Narmer, se a câmera pegar um pouquinho aqui em cima, você vai ver o deus Horus. Ele está diante de uma divindade. Horus é um pássaro? É um pássaro, é um falcão. É o filho de Osíris. Agora eu quero chamar a atenção para um outro detalhe aqui. Atrás você tem um escravo de Narmer levando nas mãos as sandálias do rei. E o faraó está descalço. Por quê? Na cultura egípcia, quando você estava diante de uma divindade, você tinha que tirar os sapatos. Que legal. Você tinha que tirar os sapatos. É lógico que havia casos, por exemplo, em que os sacerdotes colocavam uma sandália branca quando estavam fazendo os seus cerimoniais. Mas se uma divindade aparecesse em pessoa para você, você tinha que tirar os sapatos. Por isso que aqui ele está diante de Horus e tira o sapato e tem um empregado dele segurando as sandálias. Moisés, então, sabendo disso, Deus pediu a mesma coisa. Agora, eu sei que alguém em casa pode perguntar, Deus estava endossando um ritual pagão? Porque isso é paganismo. Não é que Deus estava endossando um ritual pagão. O que você precisa entender em casa, e todos nós, é que Deus é, acima de tudo, didático. O exemplo maior está no próprio Senhor Jesus. Ele contava as coisas através de parábolas, comparações. Jesus era um professor e ele, seguindo o modelo de Deus Pai, queria ser didático. Por isso que Deus falou com Moisés numa linguagem que Moisés pudesse entender.
A Bíblia, pastor, não endossa tudo o que ela descreve. Há coisas que a Bíblia está apenas descrevendo. E Deus fala numa linguagem que o povo pode entender. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Às vezes nós teólogos que complicamos a mensagem, Deus a simplifica para a pessoa entender. Então, se Deus não pedisse Moisés para tirar os sapatos, talvez ele não perceberia que era uma divindade que estava ali. Muito legal isso. Por falar, isso aconteceu no Sinai, não é isso? No Sinai, exatamente. Para o senhor, o Sinai fica aonde? Porque tem uma discussão aí até antiga, que o Sinai ficaria na Arábia, não sei, um negócio assim. Na verdade, existe um pseudo-arqueólogo que já morreu, chamado Ron Wyatt, que foi um dos que colocou isso aí, que na Arábia ficaria o verdadeiro Sinai, e ele só pega uma passagem de Paulo, quando ele fala dos 2 montes de Deus, né? Gálatas. Gálatas, ele fala de Agar, né? E ele fala também de Sara, ele fala Agar, o Sinai que está na Arábia. Só que é uma comparação que Paulo está fazendo. Temos que levar em consideração que a Arábia, na época, era um outro território diferente. Não há nenhuma vertente bíblica para dizermos que o Sinai fica do lado de lá. E todos os achados arqueológicos, eu já aproveito para prevenir você que está em casa, porque há muitas pessoas que falam, mas encontraram as rodas dos carros de Faraó e que o pessoal atravessou ali pelo Golfo de Acaba, né? Tudo isso é mito. Eu estive em todos esses lugares, inclusive a Universidade Andrews, que é a Universidade Adventista Americana, que tem arqueologia também. Nós fomos a esse lugar, houve mergulhos no local lá, não existem rodas de faraós ali embaixo. O lugar mais provável da travessia foi onde hoje está o Canal de Suez, do lado de cá. E o lugar mais provável do Monte Sinai seria o monte tradicional, onde as pessoas vão, Jebel Mussá. É o lugar mais provável que nós temos. Não vou falar que é uma certeza de 99%, mas o lugar mais provável é o Jebel Mussá, que é o tradicional Sinai de hoje, e não do lado da Arábia Saudita. E foi encontrado alguma coisa arqueológica nessa região? Nós temos encontrados ali, aliás, é um lugar que eu fotografei, nós temos algumas inscrições paleohebraicas muito interessantes encontradas ali na região, né, que demonstram que um povo de origem semita passou por ali. Agora, evidentemente, que era um povo nômade, não deixou nem construção para os arqueólogos encontrarem, não deixaram restos assim. Era um acampamento que levantavam e iam embora, né? Mas toda a descrição geográfica bíblica dá no lado da península do Sinai hoje. Eu me lembro que quando eu fazia história na USP, tinha um professor que não era cristão, muito pelo contrário, e ele dava história antiga oriental. E uma vez eu perguntei para ele, mas não tem nenhuma evidência da passagem dos hebreus pelo Egito? E ele, com muita má vontade, falou numa estela, e eu não lembro mais ele falou, tem um documento, uma estela, não sei o quê. Na verdade, ele deve estar falando da estela de Merneptah ou Meremptah. Isso. Essa estela de Merneptah ou Meremptah, ela tem o nome Ishra, que em egípcio seria Israel, e tem o denominativo de povo, e ela mostra que Israel já era um povo organizado na época de Meremptah. Então, isso já é uma confirmação, que não era um bando de nômades, mas ela não fala da passagem do Mar Vermelho. Da passagem propriamente do Mar Vermelho, nós não temos nenhuma comprovação arqueológica até hoje. E qual seria, na sua opinião, qual teria sido o faraó do Êxodo? Na minha opinião, foi Tutmoses III, não foi Ramsés II. As pessoas pensam em Ramsés II porque a Bíblia fala, em Êxodo, capítulo 1, que os hebreus edificaram casas a faraó. E Pitom e Ramsés. Só que eu não acredito que ali seja o Ramsés do Êxodo. Eu vou explicar o porquê. O Ramsés, ele veio por volta de 1270 a.C. E se você pegar a cronologia do Êxodo, conforme a Bíblia coloca, ela teria que estar 200 anos antes de Ramsés. Sim, mas o que eu faço com aquela passagem? É uma atualização do texto, porque se eu for em Gênesis, capítulo 49, lá também diz que José do Egito deixou seu pai e seus irmãos na terra de Ramsés, na época de José do Egito. Então não podia ser. Então não podia ser. Claro. Para mim, uma atualização... É a atualização de quem escreveu. De quem escreveu, por exemplo, já que o pastor fez história, lembra que na história a gente costuma dizer que em 1500... Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas não existia Brasil em 1500. Existia uma terra que muito tempo depois veio se chamar Brasil. Terra de Santa Cruz. Exatamente. Então, os hebreus edificaram uma terra que depois foi a mesma de Ramsés. Mas, para mim, o faraó do Êxodo foi Tutmoses III. Aliás, vou dar só 2 evidências aqui de Tutmoses. 3, bem rápido. Primeiro, Tutmoses. Moses é nascido do deus Tot. O nome Moses é um nome egípcio que significa nascido de. Qual o nome do nosso herói? Moisés.
E todos que estavam preparando para ser faraó tinha Moses, nascido do Deus tal, Tutmoses, Rapimoses. Moisés é o único que não tem o nome da divindade, porque ele entendeu que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, então é só Moses, nascido de, mas não traz o nome do Deus. Tirado das águas do Nilo, porque talvez o nome dele fosse uma referência ao rio Nilo. Quem sabe fosse Rapimose, e ele tirou o Rapi. Segunda evidência de Tutmosis III. A múmia dele que está no lugar lá foi encontrada por Victor Loret em 1853. Essa múmia não é do Tutmosis III, porque ele morreu com 60 anos e a múmia que está lá é de um rapaz de 20 e poucos anos. Por alguma razão, alguém foi sepultado no lugar dele. E por que razão? Terceira evidência, na própria tumba dele tem a oração da Amduat, a oração das passagens no mundo dos mortos, e a 12ª Amduat é uma oração pedindo clemência por aqueles que morreram com o faraó na grande inundação, não tendo seus corpos sepultados. Para mim, isso é uma evidência realmente do super... Repete a oração, porque essa é forte. Inclusive, nesse livro aí, quem ganhar vai poder ver, eu tenho uma tradução dessa oração lá, a oração da Amduat. Ele pede aos deuses que protejam a multidão que morreu com o faraó nas águas sem poderem ser sepultados. Mar Vermelho. Mar Vermelho, com certeza. Só não vê quem não quer. Exatamente. E o próprio faraó que morreu nas águas do Mar Vermelho... Não está lá. Não tem múmia. Sepultaram alguém no lugar dele, que não ele mesmo. Ai. O primogênito dele também morreu antes do pai. Que legal. É fascinante, né? Claro. O senhor não se emociona quando... Com certeza. Eu já fui 22 vezes a Israel. E não tem uma vez que eu não vá lá que eu não me emocione. Aliás, eu posso até dizer uma coisa para todos que estão em casa. Eu digo para os meus alunos e digo para você também. Tudo isso aqui, se não virar almas para os pés de Cristo, não é teologia, é teodiceia. Ou teologismo. Tudo que eu estou falando isso aqui tem que levar pessoas aos pés de Cristo. Então, não me emociono apenas com a história, porque é a história do meu Salvador. É como se fosse um álbum de fotografias de alguém que eu amo muito. Bom, já que nós estamos falando do Egito, vamos mostrar esse papiro. Sim. E quando eu falo álbum de fotografias, não quer dizer no sentido da idolatria pela terra. É no sentido realmente de saber que o meu Senhor passou por ali, você entende? Claro. E eu vou pedir a ajuda do pastor para... Aqui, ó, pega de um canto, eu pego do outro. Nós vamos mostrar nessa câmera aqui. Você está vendo em casa uma réplica de um papiro egípcio, tá bom? E aqui você tem o deus Osíris e aqui você tem alguém diante de Osíris. Do lado dele, eu tenho a deusa Hathor, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, a deusa vaca. E aqui você tem o mesmo indivíduo, é como se fosse uma história em quadrinhos, entregando para a deusa Hathor o coração dele. E aqui você tem a deusa Maat, a deusa da justiça, e o mesmo indivíduo levado por Horus diante da deusa Maat. Então você vê o mesmo indivíduo em várias partes da vida dele no pós-morte. Por que ele está entregando o coração ali? Porque o coração foi pesado e não foi achado em falta. Os egípcios acreditavam que, no juízo final, o seu coração ia diante da deusa Maat e ele denunciaria os seus pecados. Mas tinha uma forma de driblar os deuses, de não ser condenado, independente de quantos pecados você tivesse. E qual era essa forma? Quando você era mumificado, ao invés de ter o seu coração dentro da múmia, o único órgão que deveria permanecer dentro da múmia era o coração. Os outros todos eram tirados. Mas o coração, ao invés de ser devolvido para a múmia, eles colocavam um besouro de pedra como esse aqui, ó, um escaravelho de pedra. Esse besouro de pedra que vocês estão vendo aqui, ele é curioso porque ele tem mais ou menos o tamanho de um coração e no outro lado dele aqui você tem inscrições hieroglíficas. Essas inscrições trazem o nome real do deus egípcio. Então, no dia da morte dele, o deus egípcio era enganado, porque ele tiraria esse besouro de pedra do coração, levaria para a deusa Maat. Como pedra não fala nada, os pecados da pessoa não seriam denunciados. Então, ter um coração de pedra na mentalidade egípcia era a garantia de ter a vida que você quisesse, que você não seria condenado. Deus, então, falou com Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó. Não é que Deus mesmo endureceu, aquilo é uma figura de linguagem do hebraico para dizer: Faraó está confiando no besouro de pedra dele, por isso que ele não vai deixar o povo do Egito sair. Mas eu vou colocar as minhas pragas sobre Faraó. E Faraó ficava tranquilo, mesmo o povo apanhando, porque ele confiava no coração de pedra. E a Bíblia usa essa linguagem: eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne.
Que penso, coisa... Isso realmente a gente não sabia e não aprende no seminário, né? Precisava aprender. Tem aula de arqueologia. Tem tanta discussão sobre esse negócio de Deus endurecer o coração do faraó, tá aí. Sim. Uma... E vou explicar aqui numa frase isso. Você sabe que a língua, ela é viva e ela tem expressões idiomáticas. Por exemplo, eu, como adventista, presumo que o pastor Heber também, você que está em casa, acreditamos na onipresença de Deus, correto? Mesmo assim, eu falo, pastor, vai com Deus. É verdade. Quando eu falo vai com Deus, literalmente parece que eu estou negando a onipresença dele, parece que Deus não está lá, eu vou com ele, venha com ele. É apenas uma figura de linguagem. Assim também no hebraico, eles tinham figura de linguagem. Então, por exemplo, no hebraico, sabe como é que você desiste de uma pessoa? Aqui em português eu digo assim, olha, eu não vou falar mais nada. Você está insistindo em tomar gelado, mesmo gripado? Tome gelado, eu não vou falar mais nada. Em hebraico eu diria assim, eu te farei tomar gelado. É a mesma coisa. Não é, não. Não, eu digo assim, o sentido é o mesmo para eles. Em português, eu diria, eu não vou falar mais nada. Vai lá e toma gelado. Se eu estivesse falando em hebraico bíblico, eu diria, eu te farei tomar água. Mas, de novo, é uma figura de linguagem. Eu te farei tomar água, não é que eu estou te obrigando a tomar água. Eu apenas estou me deixando levar pela sua teimosia, estou respeitando a sua teimosia. Assim como quando eu digo, vá com Deus, também não estou negando a onipresença dele. É apenas uma figura de linguagem que a Bíblia também tem. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Existem algumas hipóteses de que o Mar Morto nasceu com a destruição de Sodoma e Gomorra. O senhor acha isso plausível? No mínimo de possibilidade, sim. Que o lugar de Sodoma e Gomorra era na região onde está o Mar Morto, sim. Só que já investigaram debaixo do Mar Morto, não encontraram nenhum resto de civilização ali. Você tem a Bab Edrá, que fica no lado da Jordânia, que é um sítio que, para mim, pode ser uma das cidades ali da Península do Liçã que foi destruída. Porque Bab Edrá, ela está completamente em cinzas, e o que chama atenção é que o fogo, a marca do queimado, é de cima para baixo. E todos nós sabemos, tivemos recentemente essa tragédia do edifício que pegou fogo em São Paulo, o fogo sempre sobe, ele nunca desce. A única situação do fogo descer é se for uma erupção vulcânica, como está tendo no Havaí, que o fogo vem em cima. E Bab Edrá, você tem marcas do fogo descendo. Mas eu não posso afirmar ser ali. Agora, que a região do Mar Morto era provavelmente a região onde ficava Sodoma e Gomorra, sim, que ali tem muito enxofre e é uma região praticamente amaldiçoada hoje, sim. Eu acredito que foi em algum canto ali, mas não necessariamente embaixo das águas do Mar Morto. Bem, Sodoma e Gomorra se notabilizaram na Bíblia pela sua maldade e pela impiedade, etc. E a Bíblia registra o nome de algumas divindades. Eu sei que o senhor trouxe imagens de Baal e da sua possível esposa. Né? Bom, podemos mostrar? Bom, o senhor pega que está mais perto aqui. Tá. A outra ali. Vamos começar com a esposa primeiro. Tá bom. Ladies first. Essa aqui é original. Tá bom? Ela está até com... Isso aqui é uma Áshera fenícia. Vocês talvez estão mais acostumados na Bíblia com o nome Azera, né? Mas em hebraico é Áshera. Então você vê que ela aparece com a cabeça de um pássaro, que às vezes aparece... É interessante. Às vezes eles misturavam a divindade com... E aqui tem menorzinho o marido dela, Baal, bem aqui do lado, tá vendo? Baal, os dois fenícios, que hoje seria do Líbano, Baal e Áshera. Áshera, essas duas divindades foram muito cultuadas em Israel, em apostasia, claro, durante o período da monarquia. E uma das estatuetas que nós encontramos muito em sítio arqueológico é essa aqui. A Áshera montada numa besta. E a Áshera, às vezes, era apresentada como uma prostituta. Existe um hino encontrado em Ugarit, que fala assim, Áshera entra no reino de El. Ela entra como uma grande prostituta, adornada com pérolas, e ela está dando o seu vinho para todos os reis da terra. Esse é Apocalipse. Apocalipse. Quando João vê uma prostituta montada numa besta, se embebedando. Quem era daquela época e leu, percebeu isso aqui é alguma apostasia do povo de Deus. Porque, é curioso, antes do cativeiro da Babilônia, eu encontro várias dessas estatuetas em assentamentos israelitas. Depois do cativeiro da Babilônia, nós não achamos mais.
E uma das coisas que eles foram para o cativeiro foi justamente a apostasia e a idolatria. Agora eu vou mais. Se a gente pegar, hoje tem muitas tradições apocalípticas modernas, eu não quero entrar no mérito aqui, mas só um detalhe. Se a gente pegar Lutero, Calvino, Zwinglio e tudo mais, eles tinham uma interpretação do Apocalipse como sendo algo relacionado à Europa e ao poder europeu, que dominava o cristianismo. Curioso que Áshera foi cultuada em vários povos, inclusive pelos egípcios, e inclusive pelos gregos também. Os gregos contavam de uma mulher que, seduzida por Zeus, abandonou seu marido e entrou no mar, numa besta que Zeus dá, besta é um animal de carga, e essa mulher sai do mar. Só que Áshera foi cultuada com outros nomes. Nos babilônios ela é chamada de Ishtar. E sabe como é que os egípcios, que os gregos a chamavam? Europa. Aqui que veio a origem do nome Europa. Então, quem lia o Apocalipse no primeiro século e era judeu, lembrava das apostasias do Antigo Testamento, que levou o povo ao cativeiro. E quando João fala de Babilônia mística, misturada com a mulher prostituta que sai do mar, João entendeu que era uma grande apostasia no meio do povo de Deus, de alguma maneira ligada a Roma e ao continente europeu. Não tenha dúvida. Bom, deixa eu pegar... Quanto tempo ainda tem nesse bloco, Angélica, por favor? Nós temos alguns comentários dos telespectadores. O Ryan, ele diz assim: sim, nenhum historiador concorda com os relatos bíblicos do período davídico, por exemplo. Os egípcios falam dos hebreus somente 2 vezes na história e não falam do êxodo deles. Muitas outras coisas, porém, não me fazem ter menos fé na Bíblia e em Deus. Bom, essa questão do êxodo o senhor já explicou. Mas e essa questão do período davídico? De fato, algumas, sei lá, acho que uns 10, 20 anos atrás, uma revista pseudocientífica que saía nas bancas, né? Eu sei que eu lia muito essa revista. Eu lia muito essa revista. Então, ela falava que Davi nunca tinha sido rei, ele era no máximo um chefe tribal e não sei o quê. Não, era pior, até diziam que Davi nem existiu nessa época, há 20, 30 anos atrás. Por quê? Antes, deixa-me só dar uma explicação para o telespectador em casa. O arqueólogo, seja ele um arqueólogo bíblico, arqueólogo da Grécia, de Roma, ele tem que acostumar a trabalhar com fragmentos de história. Tá certo? Porque são milhares de anos. O Brasil é um país que tem 500 anos de história, então o máximo que eu vou encontrar aqui é sambaqui antigo, coisa indígena. A gente não vai encontrar coisas assim de 2.000 anos, como Israel, 3.000 anos. Então a gente entende que o tempo é um inimigo disso aí, né? Guerras, terremotos. Então não vou encontrar tudo bonitinho, são fragmentos de história, tanto de Davi como de qualquer outro. Muito bem, eles diziam que Davi nunca existiu, que era um mito da Bíblia. Até que Avram Viram estava escavando num sítio chamado Tel Dan, que fica no norte de Israel, e encontrou uma estela onde tem o nome Beit David. Beit David, em hebraico ou aramaico, significa a casa de Davi. Uma expressão que aparece na Bíblia relacionando a dinastia davídica. Então, existiu um Davi. Os críticos, então, que diziam que Davi nunca existiu, admitiram que ele existiu. Mas continuaram afirmando. Aí que vem a questão. Ele era um líder tribal, um bandoleiro, como no máximo um lampião, nada mais do que isso. Só que, qual que eles argumentavam? Se Davi existiu e foi rei de um grande império e Salomão também unificado, onde é que estão as inscrições, os monumentos deixados por eles? Realmente, a gente não encontrou nenhuma pedra falando o nome de Salomão, nenhum monumento, isso aqui pertenceu a Davi, nenhum palácio, nada. E aí? Porque você vai nos romanos, você encontra Nero, você vai nos egípcios, você encontra lá, né, Amenhotep III, tem um monte de coisa dele lá e tal. E esse silêncio? Mas aí que está. Quando o professor que esteve aqui, nossa, agora fugiu o nome dele aqui, daqui a pouquinho vem. O que foi entrevistado aqui, Garfinkel, que foi meu professor. Quando o Garfinkel estava escavando em Hirbert Keiafa, ele encontrou uma cidade muito interessante. Essa cidade tinha 2 portas. 2 portas. Não era comum as cidades terem 2 portas, elas só tinham uma porta. A Bíblia fala de uma cidade chamada Searim. Searim, em hebraico, é Sha'araim. Sha'araim é porta dupla. E essa cidade ficava justamente ali, na região onde Davi batalhou com Golias. E a cidade tem um monumento arquitetônico muito parecido com o que encontramos em Azor, que Salomão mandou edificar, que encontramos em Meguido, indicando que realmente havia um reino unificado. Exatamente
Nós estamos gravando o programa hoje, eu não sei quando ele vai ao ar. Amanhã. Amanhã, né? Mas essa semana foi encontrada uma cidade com uma grande construção, que eles chamam construção de 4 cômodos, que arqueólogos da Universidade de Bar-Ilan, que são arqueólogos que duvidam da historicidade da Bíblia, admitiram pela primeira vez a possibilidade de ter um reino unificado de Davi. Por quê? Estamos encontrando estruturas muito semelhantes ao longo do reino, identificando um grande império. E, por fim, Eilat Mazar está escavando na parte sul ali do Milo, perto do Templo Monte em Jerusalém, e também descobriu uma grande estrutura que pode ser o Palácio de Davi em Jerusalém. E nessa estrutura encontraram selos comprovando a história de homens relacionados à prisão de Jeremias, provavelmente do profeta Isaías, e outros elementos que confirmam que Jerusalém tinha um grande palácio e todo o país estava unificado por pequenas fortalezas. Então, hoje, nós temos vários argumentos que houve realmente um reino unificado de Davi e Salomão. No próximo bloco, nós vamos mostrar uma pedra usada nas fundas da época de Davi, colhida no território onde Davi brigou com Golias. Não é a pedra que matou Golias, mas é bem parecida, é prima dela. Já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje entrevistando o Dr. Rodrigo Silva, que é arqueólogo cristão e está conversando sobre as descobertas arqueológicas em relação aos relatos das escrituras sagradas, né? Dr. Rodrigo, as suas dúvidas, todo mundo que estuda a Bíblia e se começa a se relacionar com Deus, em algum momento começa a ter dúvidas, né? O senhor as tratou como? Na verdade, assim, eu vou falar em forma de parábola, como Jesus fazia, que a parábola ajuda a gente a compreender melhor. Suponhamos que eu tenha um grande padrinho multimilionário e ele fala comigo assim, olha, pode comprar uma peça aqui, pode dar um cheque de $10 mil que eu vou cobrir o seu cheque. Eu dou tranquilo, pela fé, ele tem dinheiro e ele já várias vezes me atendeu no passado. Mas vamos supor que no dia que o cheque vai cair, eu vou na conta no banco e, por alguma razão, o saldo não aparece na conta. Eu não tenho explicação para aquilo, eu vou ficar preocupado. Eu vou tentar ligar para ele, o telefone está desligado. Eu não tenho explicação por que o dinheiro não apareceu. Mas eu não vou pensar que ele me abandonou, eu não vou pensar que ele me traiu, eu vou pensar que existiu alguma coisa que o impediu de fazer o depósito e que eu ainda não sei qual é. Mas não necessariamente que ele me traiu. E por que eu sei que ele não me traiu? Primeiro, porque eu sei que ele tem dinheiro. Segundo, porque várias vezes no passado ele me respondeu positivamente. Com Deus e a Bíblia é a mesma coisa. Eu não tenho um artefato arqueológico que comprove cada versículo que está na Bíblia. Eu também não tenho uma explicação histórica para cada elemento que aparece ali. Por exemplo, do ponto de vista arqueológico, aquela multidão saindo do Egito, alguns pensam em 2 milhões e atravessando ali, é complicado. É o ponto que eu falei do dinheiro que não apareceu na conta. Por que Cristo não voltou ainda? É uma grande angústia de alma que eu tenho. Mas eu sei que ele não me traiu. Eu sei que existe alguma explicação que eu apenas ainda não a tenho no presente momento. Então, com essa comparação que eu fiz do dinheiro no banco, isso aí dá para entender. Não é uma questão de acreditar no aventureiro. Deus tem lastro. Mas o que não dá para entender, doutor, e agora acho que vai ficar mais fácil de verificar como é difícil ser idólatra, né? Porque, de fato, o Antigo Testamento inteirinho, Deus lida com Israel, lida com o seu povo por causa da idolatria. Uhum. E quando a gente olha os ídolos, o senhor trouxe 2, um pior que o outro, um mais feio que o outro. Uhum. O que podia ter de tão atraente em Baal? Vamos mostrar Baal de novo? Pega aí, doutor. Pequenininho aqui, olha. Isso ajuda a entender também. Lembra quando a filha de Labão rouba os ídolos do lar e esconde embaixo dela e tal, no camelo, bababá? Então, eram mais ou menos desse tamanho, né? Sim, inclusive, algumas antigas eu não trouxe hoje. Nós temos lá no museu terafins. Que o senhor não mostrou. Ah, não cheguei a mostrar? Perdão. Eu pensei que tinha dado close, então vamos aqui. O pessoal de casa vai ver de novo aqui o Baal. Esse é o Baal. Pelo tamanho da minha mão, vocês veem que é pequeno, mas havia alguns maiores, né? Uhum. Esse aqui é feito de cobre, tá bem?
Ele era um deus da fertilidade. Da fertilidade. Né? Por isso que ele tem os genitais destacados. Destacados, como a Áshera também tem. É que essa aqui, essa original, está com os braços quebrados, mas algumas às vezes são abertas e algumas têm os seios aqui também bem claros. Nós temos outros modelos lá no Diana dos Efésios era mais ou menos assim também, né? Exatamente, que tem a Diana caçadora e tem a Diana com vários peitos. 1000 seios. Exatamente, vários seios ali, que é a deusa mãe, né, as que cuidam. Alguns até pensam que a Diana pode ser também uma evolução do culto de Áshera, que foi passando para outros ali, que ela era adorada em vários lugares. E a Grécia era um mosaico de culturas. Como eu falei, mais à frente ela vai virar a Europa. Sim. É a mesma divindade. Mas voltando à questão da idolatria, realmente eram coisas feias. Mas se nós olharmos hoje também, nós temos algumas coisas modernas também. Eu não preciso ir longe, talvez daqui a 2000 anos, eu espero que não chegue que Cristo volte antes disso, mas daqui a 2000 anos os arqueólogos podem olhar também para o aparelho celular e falar assim, as pessoas morriam e matavam por causa disso. Mas não é? Né? Você pode olhar hoje o celular, as pessoas não conversam mais, é o tempo todo naquilo ali. Se o celular fosse Bíblia, nós teríamos o maior revivamento religioso do mundo, que a pessoa vai para a escola sabatina, ou no caso de vocês, escola dominical, ele não volta para pegar a Bíblia, vai sem Bíblia mesmo, mas se for o celular, ele volta para pegar. Então, quer dizer, né? Então, é meio complicado isso aí. Verdade. Do tempo de Jesus, o senhor tem alguma coisa? Do templo de Cristo, nós temos uma réplica aqui, que eu trouxe até para mostrar, só que antes anunciou a questão da pedra de funda. Não vamos esquecer. Vamos para o Antigo Testamento, depois a gente vai para a Nova e Eterna Aliança. Vamos lá. Essa aqui é original. Pedra tem história. Essa aqui eu coletei perto do Vale do Elá, tá vendo? Eu quero mostrar para o telespectador que está em casa, ela está quebrada aqui, é um quebrado natural do tempo, tá bom? Ela é quebrada, mas ela originalmente seria completamente redonda, como um pão de queijo, vamos dizer assim. Era uma pedra típica que tem ali no Vale do Elá, ela foi encontrada perto de Ribeirte Queiafa, no extrato que nós acreditamos que é do período do ferro, estou falando do século X a.C., e ela é da época em que Saul estava ali naquele lugar lutando contra o exército dos filisteus. Então, essa pedra original aqui, embora evidentemente eu não posso falar que Davi matou Golias, mas ela fez parte do confronto entre israelitas e filisteus, um de um lado, outro de outro. Ela fez parte daquele confronto armado ali. Eles pegavam e colocavam numa tiradeira e rodavam. Mas e mandavam pesada essa pedra, né? Aliás, até uma pergunta boa para o telespectador em casa. A Bíblia fala que Davi coletou 5 pedrinhas do rio. Que não são tão pedrinhas. Que não são tão pedrinhas. A primeira coisa que chama atenção é que o rio que passa por ali, não sei se o pastor já teve a oportunidade de ir lá, ele não é um rio, ele é um rio sazonal. Tem época do ano que ele tem a corredeira d'água e tem outras épocas do ano em que ele fica morto. Você só vê o contorno dele. Mas por que Davi pegou 5 pedrinhas se era só um gigante? A Bíblia revela que Golias tinha 4 irmãos. 4 irmãos. Ele foi previdente. 5 Golias. Na verdade, ele não pegou uma porque ele falou assim, se eu errar, tem uma segunda. Não, ele pegou 5 porque ele queria matar os 5. Davi era um homem de fé. Ele não pegou 5 assim para melhor de 5, não. Ele pegou 5 porque ele queria matar Golias e os outros gigantes, irmãos de Golias, que a Bíblia menciona. Que foram derrotados, porque quando Golias cai, o exército de Israel cobra ânimo, né? Exatamente. E se enche de moral e de coragem e parte para cima. E os filisteus ao contrário. Exatamente. Agora sim, nós podemos ir ao Novo Testamento. Sim. Eu tenho 2 lâmpadas aqui, se pegar essa, por gentileza. Eu quero explicar para o telespectador em casa uma pergunta que as pessoas fazem, mas e a datação? Como é que você sabe disso? Há vários métodos de datação. Eu vou falar apenas de um aqui, que a gente chama de seriação. Você que está em casa consegue perceber claramente a diferença entre essa lâmpada e a que está do lado de cá. Perfeito? É bem diferente, bem distinto. Lamparina. Essa lâmpada é uma lamparina. Ela tem um formato navicular. Tá vendo? Parece um barquinho mesmo. Essa aqui já é mais redonda. Primeira curiosidade de ambas. Elas ainda têm a marca do queimado aqui, olha. Está vendo a marca do queimado? Essa que está aqui é uma típica lâmpada herodiana, ou seja, da época de Herodes o Grande. Essa aqui já é uma lâmpada bizantina, já é do período da Idade Média. Então, é mais ou menos como marca de carro. Quem entende bastante de automóvel, ele vai pegar um carro e só no olho ele fala o seguinte, esse aqui é um Passat 77, esse aqui é um Corcel 72. Ele sabe por causa do modelo.
Então, como arqueólogo, quando a gente encontra em campo muitas lamparinas ou moedas ou cerâmica de determinado estilo, eu sei, olha, as pessoas que viveram nesse período aqui usavam essa cerâmica. Então, eu posso dizer que aquele ali era do período tal. Vamos supor que eu encontro um lugar cheio de carros, só Passat 77, Corcel 75, e não encontro nenhum carro dos anos 80 para cá. Já sabe que é. Eu sei que aquele período ali é o período dos anos 70 e não do período dos anos 80. Grosso modo... Mas não, segura um pouquinho. Porque assim, a mais antiga do período de Herodes é a lamparina da época de Jesus. E quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, eram lâmpadas como esta. Então, acabou o azeite que ficava dentro delas. Exatamente. Em ambas o processo é o mesmo. Você coloca o azeite nessa abertura aqui e aqui na frente você coloca o pavio que acende. Falando em azeite, eu me lembro de duas passagens. Uma do Novo Testamento, uma que esclarece o Novo Testamento. A primeira, Jesus falou o seguinte: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do velador, debaixo do alqueire. Mas no velador em que alumia todos que estão na casa, assim também brilha a vossa luz, para que os homens vejam as suas boas obras. Quando a gente vai a Israel, no Mar da Galileia, você tem no topo da montanha, assim, uma cidade chamada Itzfat. E há um documento antigo que fala que as pessoas daqui do Mar da Galileia se assombravam quando lá do alto de Itzfat as pessoas acendiam as lamparinas. Aí Jesus fala o seguinte: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, assim brilhe também a vossa luz. E mais um detalhe, eu vou pedir de novo para mostrar a lâmpada aqui, porque eu quero chamar a atenção do telespectador para uma coisa. O azeite que eles colocavam aqui dentro era feito de oliva, da azeitona. Então, você ter o azeite de oliva, que era muito importante, porque se você não tivesse uma lamparina dessa à noite, você estava no escuro total, não havia energia elétrica. Então, a falta do azeite, a parábola das 10 virgens, era algo muito sério. Então, eles exprimiam a oliveira, tiravam o azeite para comida, porque o pão todo dia era feito com azeite. O azeite era algo essencial para a comida diária. O azeite era essencial para alimentar as lamparinas. Se você se machucasse e fosse colocar remédio, era no azeite que eles manipulavam o medicamento. Lembra a parábola do bom samaritano, que pensou-lhe azeite nos ferimentos? Era também o azeite que colocava perfume. E quando você ia, por exemplo, comer com uma pessoa numa festa, você perfumava a cabeça dela com azeite. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, Salmo 23. O azeite, finalmente, era importante também para a unção do enfermo, a unção do rei. Agora, veja que interessante, quanta coisa era importante o azeite. O azeite não era apenas salada, como a gente tem hoje. Pelo contrário, nem existia salada. O azeite era para comida, para o medicamento, para a lâmpada, para o sabão, que era feito de azeite, para o dia a dia. Era essencial. E qual é o nome daquele que recebe o azeite na sua cabeça? O judeu falava Mashiach, que os gregos traduziram por Christos, ou ungido, aquele que recebe o azeite do Espírito Santo na sua plenitude. Então, o nome Cristo envolve muito mais. Quando o judeu ouvia o ungido de Deus, o Christos, ele lembrava de tudo na vida dele. Doutor, e esse objeto aqui, o que é? Aqui a gente precisa voltar no passado. Saímos dos tempos de Cristo e voltamos à época dos faraós. Se você observar em casa, aqui você tem o rosto de uma mulher, mas essa mulher tem uma peculiaridade, além dos cabelos. Ela tem umas orelhinhas de vaca, percebe? Olha bem, a orelha de vaca. Essa aqui é a deusa Hathor, que eu havia mencionado até quando eu mostrei o papiro. A deusa Hathor era a deusa egípcia da fertilidade e também a deusa que ajudava a amamentar os filhos. Ela cuidava das parteiras, eram devotas da deusa Hathor. Havia ao longo do Nilo 7 altares em homenagem a essa deusa Hathor, a deusa vaca, porque ela era a representação da fartura de comida no Egito. Inclusive, no livro dos mortos, há 7 vacas magras, simbolizando a fraqueza da comida no Egito, e 7 vacas gordas, representando o período de fartura do Egito. Isso lembra o quê? O sonho de Faraó. De Faraó. Para José. Para José. E, novamente, eu chamo a sua atenção para a didática de Deus. Deus usou para Faraó, até a gente estava conversando sobre isso, o senhor perguntou, então é por isso que Deus mostrou 7 vacas para Faraó, não 7 coelhos. E não 7 coelhos, 7 gatos, 7 cachorros, porque quando o Faraó, diferente do sonho de Nabucodonosor, não era só uma questão de ver o sonho e esquecer. Quando José do Egito deu a interpretação, o Faraó ligou, é mesmo, é a Hathor. Então Deus não endossa o paganismo, eu quero deixar isso bem claro aqui.
Mas se a linguagem que a pessoa conhece é a linguagem pagã, Deus vai usar essa linguagem para atingir a pessoa. E lembrando que nas 10 pragas, Deus humilhou 10 divindades egípcias. Então, claro, se tem alguma dúvida, derime daqui. Doutor, eu tenho pouquíssimo tempo. O que é essa plaquinha? Bom, termino com ela então. Quando a gente falou de Searim ou Shaaraim, eu falei de Hirbert Keiafa, que seria um possível fortaleza da época de Davi. E eles encontraram uma placa semelhante a essa aqui é uma réplica, onde você tem inscrições paleohebraicas aqui, evidenciando que o hebraico já existia como língua escrita no século X a.C. Então, houve um grande desenvolvimento desde isso aqui até chegar ao hebraico que nós estudamos no seminário e a Bíblia Sagrada. Em outras palavras, o estudo da Palavra de Deus é um estudo muito sério. Você que está em casa, que está numa faculdade, que tem um professor ateu, eu respeito o ateísmo dele, o ceticismo, mas saiba que a Bíblia também tem um fundamento histórico, arqueológico, científico, e você não tem por que, na universidade ou em qualquer lugar, ter vergonha da sua fé. Porque existe muita lógica em crer. Como eu disse no início desse programa, eu creio tanto em Deus que às vezes até quase dá para tocá-lo. Amém. Conversamos com o doutor Rodrigo Silva, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, arqueólogo de primeiro time e que, mais uma vez, abriu espaço na sua agenda para estar conosco. Quem quiser entrar em contato com ele, o contato está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Eu só esqueci de dar o telefone do livro, se alguém quiser. O livro, qual que é o Você telefone? pode discar no 19 3858 9036. 19 3858 9036. Casa Edições, eles vão providenciar e fazem o livro chegar até a sua casa. Qual que é o resultado da enquete até agora, Ângelo? Você duvida de alguma afirmação histórica dada pela Bíblia? Só 9% disseram que sim, 91% disseram que não, e até agora tivemos 877 votos. Muito bem. Bom? Tem mais alguma coisa? Infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado. Quem quiser ganhar o livro autografado do Dr. Rodrigo Silva, não esqueça de curtir a minha página no Facebook, a minha, tá bom? Como é que é? Curtir, compartilhar com 3 pessoas e fazer mais não sei o quê. As instruções estarão no meu Facebook. Deus abençoe. Até a próxima.